tarde, galera. Tudo bom aí? Todo mundo meio com sono aí depois do almoço, né? Primeiramente, queria agradecer a organização aí pelo convite para palestrar aqui. Como vocês podem ver, o tema da palestra é um pouco diferente. Acho que saiu errado na parte da gráfica lá. Mas eu vou estar falando um pouco da experiência que a gente tem lá na Social Miner em escalar nosso produto para suportar 1 bilhão de requests mês que a gente tem hoje. Meu nome é Roger Matos, sou cofundador e CTO da Social Miner. O que é a Social Miner, né? A Social Miner hoje é uma plataforma de automação de marketing humanizado com foco em e-commerce. Hoje a gente tenta resolver um problema muito comum nos e-commerce, que é 90% dos usuários que acessam o seu e-commerce, eles vão sair sem realizar nenhum tipo de ação. Então, o e-commerce ele não sabe quem é essa pessoa, não sabe quais são os seus interesses e não tem nenhuma maneira de fazer uma comunicação com esse cara. É aí que a gente atua. A gente tenta conectar parte desses usuários utilizando uma estratégia de Facebook Connect. A partir desse momento, esse cara ele deixa de ser um usuário, um cookie dentro do e-commerce e passa a ser uma pessoa, onde eu tenho o nome dela, o e-mail, a foto de profile, enfim, esses dados básicos que o Facebook nos fornece. Junto com isso, a gente também faz todo o tracking da navegação do usuário dentro do e-commerce. Então, eu sei quais páginas de produto ele acessou mais, se ele fez uma compra, se ele abandonou o carrinho, enfim. Fazendo um match dessas duas coisas, nós conseguimos traçar um perfil único de interesse para cada usuário dentro do e-commerce. Como é que funciona isso na prática? A Época Cosméticos é um dos nossos clientes hoje. A partir do momento que o e-commerce realiza a integração, que é muito simples, através de 2 linhas de código JavaScript, é feita a integração com a nossa plataforma, a gente começa a monitorar todo o comportamento dos usuários dentro do e-commerce. Então, a partir do momento que a gente identifica uma intenção de saída desse usuário, a gente impacta ele com os nossos plugins sociais. Nesse caso, é um Lightbox oferecendo um desconto de 5% para ele se conectar. Sempre tem que ter um chamariz para o usuário para poder ter um benefício em fornecer os dados para aquela marca. A partir do momento que ele se conecta, a gente começa a fazer todo esse tracking de navegação e coletar os dados sociais. A gente monta o que a gente chama de base de conhecimento, que a gente chama de base de pessoas também, onde uma série de algoritmos internos da Social Miner de inteligência rodam o tempo todo em cima dessa base, que sabe dizer o momento certo e a hora certa para impactar cada pessoa dentro do e-commerce de uma maneira super humanizada e super personalizada. Hoje, a gente trabalha com 3 tipos de canais. Um é o convencional, que é o canal de e-mail. Outro é um canal dentro do próprio Facebook. A gente consegue dar push notifications dentro do Facebook, naquele globinho. E o terceiro são os push notifications através do Google Chrome, que funciona tanto no mobile, né, quanto no desktop, se você estiver usando Android ou o próprio navegador do Chrome, obviamente. Aqui é um exemplo de como a gente entrega essas campanhas personalizadas dentro do Facebook. Então, perceba que a gente consegue falar de uma maneira super humanizada com essa pessoa e super informal. Esse canal aqui, a gente chega a ter 30% de conversão nele, que é muito superior a qualquer canal tradicional de e-mail. Quem trabalha com e-mail marketing sabe que 30% é bem alto. Mas, para a gente chegar nisso, a gente passou por um bom tempo validando nosso produto. Então, acho que na palestra anterior, antes do almoço, falaram muito de Lean, né? Então, a gente lá sempre teve um mindset de trabalhar muito com Lean. Sempre construir protótipos, colocar esses protótipos para validação do usuário, coletar feedbacks, entender esses feedbacks, medir isso, aprender e ver se a gente estava no caminho certo. Ao longo desse tempo, a gente invalidou muita coisa, aprendeu muita coisa. Foi um ano de bastante aprendizado, realmente fazendo MVP, testando, jogando fora o que não servia, testando de novo, e aí a gente acabou chegando no que a gente tem hoje. Mas como é que a gente trouxe esse mindset para dentro de engenharia, que é o que interessa aqui, né? Lá no começo, a gente começou com um approach muito simples. Como toda a nossa integração com o cliente é feita via JavaScript no lado do cliente, então a gente precisava servir muitos arquivos estáticos para esses plugins de conexão. A nossa SDK em JS faz toda a conexão com a nossa API hash. Então, para garantir essa disponibilidade, a gente não ter que trabalhar muito, cuidar muito da parte de infraestrutura, a gente optou por colocar isso no S3, ter uma instância única ali no meio para servir todas as aplicações de cara, onde a gente tinha a nossa API REST,
algumas aplicações web e todo o nosso processamento em batch, roda algoritmos, etc. Tudo isso armazenando dados num standalone do MySQL. Isso aqui é muito simples e no começo atendeu bem para a gente poder validar, junto com o usuário e aprender. Conforme o tempo foi passando, obviamente, fomos adquirindo 1, 2, 3 clientes e o volume começou a aumentar. Aí a gente começou a ter alguns gargalos aqui com a questão do banco. Como a gente grava todo log de navegação do usuário dentro do e-commerce, a gente absorve todo o tráfego de todo cliente nosso. Então, se um e-commerce tem 1 milhão de usuários mês, 20 milhões de usuários mês, a gente vai absorver esse tráfego. E todos esses logs entram na nossa base de dados. Isso começou a já dar um problema de performance aqui em pouco tempo, de escritas e leituras batendo na base direto. O segundo approach que a gente fez para melhorar isso foi simplesmente colocar uma camada de cache aqui no meio, utilizando o main cache, e separar tudo que é processamento assíncrono, que eu não preciso que ele entre na base em real time, por exemplo, os logs de navegação, eu não preciso que ele esteja disponível no momento que o cara que entrou o log. Então, a gente começou a jogar isso para uma fila de processamento paralela, onde um processo em batch pegava esses dados dessa fila, processava eles e começava a inserir eles no MySQL novamente. Isso daqui atendeu bem por um período de tempo também, esse segundo approach, mas, como a gente é uma startup, a gente está evoluindo o produto, buscando clientes, tentando se provar no mercado, e por ser um B2B, a gente está sempre atrás de clientes, começou a aumentar o volume de novo. Nesse cenário, a gente começou a observar alguns gargalos aqui. Por exemplo, na parte de banco de dados, por mais que eu tenha separado a parte de logs da parte de consulta direta aqui batendo no main cache, desculpa, com o volume de requisições da API aumentando, devido ao tráfego que eu absorvo, né, de todos os nossos clientes, começou a voltar a ter gargalo de novo de escrita e leitura na mesma base, devido ao nosso processo em batch que roda o tempo todo, processando os nossos algoritmos de inteligência para entregar as campanhas personalizadas para cada usuário no canal, naqueles 3 canais diferentes. Esse foi um gargalo de banco de dados, só que a gente também começou a ter um gargalo de processamento aqui nessa máquina, nessa instância, no caso. Os processos em batch começou a consumir muito processamento da máquina que estava concorrendo com a nossa API, que ocasionou em algumas quedas, né? Então, isso aqui começou a ser outro gargalo, por ter várias aplicações na mesma instância de máquina. Já na ponta aqui do S3, a gente teve um problema diferente, que foi de custo. Por mais que no S3 é muito barato eu colocar arquivos estáticos lá, é muito caro, por outro lado, o data transfer. E a gente faz muito data transfer devido aos plugins. Então, começou a ficar caro o custo de transferência de dados para fora desse ambiente aqui. Aí a gente começou a pensar num outro approach, que foi esse approach aqui. Lá na ponta do cliente, a gente colocou uma CDN aqui no meio para diminuir o data transfer. Mas você pode falar, pô, mas a CDN também tem data transfer, tal. Sim, tem data transfer. Mas o preço que eu pago aqui na CDN é muito mais barato do que eu pago aqui no S3. Então, para mim, vale a pena eu colocar uma SDN no meio, pela questão única de preço, mas também eu tenho várias vantagens de cache, a distribuição da latência é muito mais rápida, enfim, uma série de vantagens de ter uma CDN por si só, para hostear os meus dados estáticos e a minha SDK. Como os processos em batch estavam interferindo diretamente no meu processamento da minha API, a gente separou isso por uma instância separada, uma instância isolada. Então, a gente tinha todo o processo em batch rodando isoladamente, batendo nas filas para processar os dados que não precisavam ser em real time, inserindo isso no MySQL, só que com uma diferença aqui atrás. A gente fez uma réplica do nosso MySQL de escrita e colocou um MySQL de leitura, com um sincronismo em tempo real aqui. Aí, com esse approach aqui, a gente conseguiu dividir muito bem o balanço de carga entre escritas e leituras para esse cenário. Isso aqui foi muito legal. Nesse ponto, a gente ficou um bom tempo com essa arquitetura, rodando ela. Só que o volume não parava de aumentar, né? A gente tem um volume crescente aí mensalmente de requisições devido ao tráfego que a gente absorve. E aí começamos a ter outros gargalos de novo. Só que nesse caso, o gargalo aqui foi mais aqui na parte da API. Eu comecei a ter muito volume de requisição. Nessa época, eu não lembro certo, mas acho que estava em torno já de umas 10 mil requisições por minuto, algo do tipo.
E aí a máquina, o poder computacional dela já não estava aguentando. Então a gente, não está aguentando, a gente precisa colocar mais máquinas. Só que eu não vou ficar colocando máquina na mão, obviamente. Então a gente partiu para um terceiro approach, de colocar um balanceador de carga aqui na frente da API, isolar a instância de aplicação sozinha, igual a gente fez com a parte de batch process. E aqui a API, eu consigo colocar quantas máquinas for necessário para suportar a carga e volume daquele momento. No começo, a gente não tinha... A gente colocava umas máquinas fixas aqui mesmo, não tinha esse autoscale aqui no meio, só que a gente começou a ter, em alguns momentos, alguns picos de acesso. Tipo, do nada, saía de, sei lá, triplicava os nossos requisições na API por minuto. Aí, aí ficava aquele Deus da cuta. Caramba, tem que subir máquina, puta, não dá, ferrou. Beleza. Aí o que a gente fez? Não dá para ficar desse jeito, né? Nesse negócio, desse jeito cowboy de ser aqui. Então, vamos colocar uma camada de autoscale aqui. Que aí o autoscale cuida para a gente dessa parte de subir e descer máquina baseado no threshold. Então, aí tem um threshold lá, que se X% do balanceamento de carga chegasse lá, X% de processamento de todas as máquinas, uma média, né? A gente coloca automaticamente entre uma máquina e distribui a aplicação nessa máquina. Quando não preciso mais, ele automaticamente tira e mantém o meu custo de infra otimizado. Legal. Isso daqui funciona muito bem. Só que aqui a gente começou a ter outro problema, que é o custo. A gente começou a ter... No começo a gente tinha muito poucas máquinas, e agora a gente tem uma série de máquinas aqui na nossa arquitetura. O que elevou o nosso custo. Apesar de serem máquinas otimizadas, não serem com muito potencial de computacional, a não ser essa de batch process, o custo começou a aumentar. Aí, um dos approaches que a gente fez cara, a gente precisa diminuir o número de requisições nessa API aqui. Está fazendo muita requisição e, muito provavelmente, muitas dessas requisições são requisições desnecessárias. O que a gente fez? Sentamos lá com o time de engenharia. Galera, como é que a gente otimiza esse cara aqui? Com algumas alterações simples de código, a gente diminuiu pela metade o número de requisições da API. Consequentemente, eu estou usando muito menos máquinas do que eu precisava. A gente chegou... Acho que na Black Friday do ano passado, a gente chegou a ter acho que umas 10, 12 máquinas load balance antes dessa otimização. Depois dessa otimização, nos picos que a gente tem, que é parecido com a Black Friday do ano passado, que não foi muito boa, a gente tem no máximo 3 máquinas estourando 4, só com essa otimização simples de código, de número de requisições. Legal. Otimizei meu número de máquinas, meu custo caiu, mas não caiu o suficiente. Somos uma startup, né, não temos dinheiro, então precisamos economizar mais com infra. Beleza, o que a gente vai fazer? Cara, nesse ponto aqui, eu já sabia bem, pelo menos 80% dos serviços, o que eles precisavam para rodar num poder computacional que iria aguentar pelo menos uns 10, 12 meses. Aí o que a gente fez? Colocamos máquinas reservadas. Máquinas reservadas, para quem não sabe, é um recurso da AWS que você pode reservar por um período de X tempo uma máquina e durante o ano ela pode chegar a 20% a 30% de economia, dependendo da configuração da máquina que você escolhe. Legal. Só que isso serve muito bem para máquinas que você tem isoladas, assim, tipo essa aqui da batch process, essa aqui da application. Só que aqui na load balance eu não posso ter máquina reservada, concorda? Que eu posso ter máquinas que estão subindo e descendo o tempo todo. Se eu tiver máquina reservada, eu vou estar desperdiçando dinheiro. Eu vou estar tendo um poder computacional ocioso ou faltando. Então, a gente partiu com outro approach, que é usar máquinas spot, que é um outro recurso na AWS, que a gente pode dar um lance, uma máquina que está ociosa no parque de máquinas da AWS. E aí, se esse meu lance ganhar, tem várias pessoas dando lance ao mesmo tempo, se esse meu lance ganha, eu pego essa máquina para mim por um período X de tempo. E aí, o que a gente fez? A gente configurou o autoscale para, quando for subir uma máquina, antes de subir uma máquina on demand, a gente tenta dar um lance numa spot, pela metade do preço da on demand. Se eu conseguir bidar essa máquina, eu coloco ela no autoscale e distribuo a aplicação. Se eu não conseguir, imediatamente eu subo uma on demand. Ou seja, aqui a gente usou uma estratégia de fazer uma mescla de máquinas reservadas, spots e on demand. Isso caiu bruscamente o nosso valor de máquina, hora, mês. E com isso aqui a gente consegue hoje, com o volume que a gente tem hoje de requisições,
aguenta muito bem, né, na camada do front aqui. Só que a gente armazena muito dado, mas muito dado mesmo. Começamos a ter o quê? Agora o problema não é mais aqui no front. Eu resolvi esse problema. Nosso problema agora começou a dar gargalo aqui de novo. Porque eu tenho, nesse ponto da arquitetura, a gente já tinha centenas de milhares de logs sendo armazenados diariamente na nossa infraestrutura. E eu tenho processos em batch rodando o tempo todo para inferir coisas de usuário, disparar campanhas, saber qual é o momento certo para impactar um usuário, enfim. E aí isso começou a ser um gargalo de leitura. Aí o que a gente pensou? A gente falou, pô, vamos analisar aqui. Boa parte desses dados que a gente analisa são dados de log. São dados de log, não são estruturados. Então, pô, eu não preciso ter um banco relacional, que eu tenho uma série de overheads nele para fazer leitura, para poder processar isso. Então, o que a gente fez? A gente começou a partir por um approach no SQL. A gente colocou aqui um MongoDB, no caso, né? Poderia ser qualquer outro, mas a gente optou pelo MongoDB para armazenar todos os logs de navegação do usuário nesse banco. E, a partir desse momento, todo e qualquer processamento que fosse requerer consultar dados de logs, batia nesse MongoDB aqui. Aqui está com a máquina reservada, mas até esse momento a gente não tinha pegado uma máquina reservada, porque a gente estava testando, ver se isso realmente ia atender o problema, antes de falar, bater o martelo, pô, é isso que vai funcionar ou não. Mas legal, isso daqui funcionou bem, só que, de novo, aqui a gente começou a ter o mesmo problema que a gente teve aqui quando tinha só uma instância de escrita. Como agora aqui eu transferi todos os meus dados para um único banco, aqui eu estava batendo diretamente escrita, vindo das filas, e leitura dos nossos algoritmos. Então, isso aqui começou a dar um overhead nesse banco aqui também. Até esse ponto não era tão gargalo, mas em pouco tempo ia começar a ser. Aí, para a gente se prever disso logo, para não ter perda de dados, a gente só mudou o tipo da instalação. A gente colocou um replica set, que é o mesmo approach que a gente fez aqui no MySQL. A gente balanceou a carga de leituras e escritas em duas instâncias diferentes, também com sincronismo em tempo real aqui. Aí sim, a partir desse momento a gente rodou por mais algumas semanas, viu que estava ok, e aí a gente contratou também instâncias reservadas para diminuir o custo de infraestrutura. Legal, aqui a gente está no approach já 4. Está vendo que a gente percebe que a gente vai evoluindo a nossa arquitetura baseado na necessidade, não olhando lá na frente, sendo que a gente nem sabe o que vai precisar ainda. Nesse ponto a gente achou, porra, legal, estamos com uma puta infra aqui bacana, que está aguentando bem, um volume de requisições bem alto, um volume de acesso bem alto, um volume de dados bem alto. Só que a galera de produto também não para de inventar coisa, né? Aí começou a vir alguns requisitos de negócio mesmo, para a gente implementar novos algoritmos que consumiam muito consulta de dado contextual. Então, eu tinha que analisar trecho de string num bando de log, que é um monte de string agrupado aqui dentro. Isso começou a cair um pouco nossa performance das consultas, de audiência de pessoas que a gente tem na nossa base. Isso, para o nosso negócio, é muito crítico, porque a gente precisa entregar as nossas campanhas de maneira mais rápida possível, no momento certo. Então, quanto 1 minuto que eu demoro para disparar alguma coisa, ou 30 segundos que seja, eu já estou perdendo muito. Foi o que começou a acontecer aqui. A partir desse momento, a gente identificou um outro gargalo na parte de consulta de dados não relacional. O que a gente pensou? Cara, essa consulta, o Mongo não é necessariamente o cara melhor para fazer isso. O que a gente pode usar para fazer isso aqui? Cara, vamos indexar os dados desse cara para poder fazer a consulta rápida. O que a gente pode usar? A gente optou por usar o Elasticsearch. Colocamos o Elasticsearch na frente do MongoDB, indexando os dados aqui. Só que aqui tem muito dado. Para mim indexar isso aqui, o custo ia ser gigantesco. Certo? Aí acontece, para quem já mexeu com o Elasticsearch, sabe que esse cara aqui consome uma memória desgraçada. Tem que ter bastante memória para esse cara aqui ser rápido. Ou seja, eu não posso indexar muita coisa aqui. Se eu indexar muita coisa, eu vou precisar de mais poder computacional para poder esse cara ser rápido. Aí a gente, analisando o nosso negócio novamente, vendo o que a gente precisava, a gente viu, cara, a gente não precisa de mais 3 meses de log recente para esse tipo de consulta aqui que a gente faz nesse cara. Então a gente começou a indexar apenas log recente. No nosso caso, acho que é 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Legal. Então, como é que ficou aqui então? Temos lá a camada de autoscale de novo, temos aqui o Bancast, não mudou nada, o
parte do SQL ficou só para coisa relacional e coisa de dado consolidado, que rodava em batch, consolidava dados, que consolida dados diariamente. Coisas que eram rodando em tempo real, que impactam o usuário diretamente, ou rodava em cima do Mongo, dependendo da estratégia, ou roda em cima do Elasticsearch. Bacana. Só que mesmo 3 meses de dados aqui, ainda era muito. Depois de alguns meses rodando com essa arquitetura, a gente começou a ter uma certa latência na resposta do Elasticsearch. No nosso caso, uma certa latência é o quê? Estamos demorando 10 segundos a mais para dar a resposta para o usuário. Ou 30 segundos a mais para dar a resposta para o usuário. Pode parecer pouco para qualquer tipo de negócio. Só que para o nosso, a gente pode estar perdendo dinheiro se a gente demorar 10, 30 segundos que seja para entregar uma mensagem, uma campanha para esse cara. A gente precisa converter ele na hora certa. Então, o que a gente fez? A gente só aumentou aqui o Elasticsearch, saiu de uma standalone e distribuiu a carga numa instalação de sharding aqui. Isso aqui resolveu, por enquanto, essa é a última approach, resolve bem o problema que a gente tem hoje e atende bem as nossas demandas de arquitetura, de volume, enfim. Mas percebam que de um certo ponto para cá, eu só mexi na minha estrutura de como armazenar e como constar esses dados. Aqui na frente, eu não mexi mais nada. Isso aqui roda hoje sozinho, sem escalar, sem intervenção humana nenhuma, e a gente dorme tranquilamente. O uptime do sistema é de 99,9. Tá, legal. Falei demais, falei pra caralho aqui, só que me mostra números, vai. Então, beleza. Aqui estão alguns números nossos. Hoje a gente tem cerca de 1,2 bilhões de requisições na nossa API mês, 25 mil usuários simultâneos por minuto, isso é uma média, tá? Eu peguei esses dados, estão um pouco defasados, mas é mais ou menos isso. A gente tem cerca de 360 milhões de page views nos nossos plugins. Aquele plugin que vocês viram de Lightbox não é o único que a gente tem, aquele foi só uma demonstração. O nosso cluster de cache chega a ter 60 mil requisições por minuto. A nossa SDN, a gente está quase chegando no volume de requisições da API, hoje está em cerca de 900 milhões. E logs por minuto entrando na base, nesse momento, está em média de 8 mil logs por minuto de comportamento entrando na base. Isso entra nas nossas filas, processa, entra no Mongo. E é indexado pelo Elasticsearch. Hoje a gente tem um pouco mais de 300 milhões de logs totais no Mongo. A nossa expectativa é chegar até o final do ano com um pouco mais de 1 bilhão de logs. Isso vai depender muito do volume de cada cliente e os clientes que estão entrando para dentro, o tamanho deles. E hoje a gente trafega cerca de 100 milhões de mensagens no nosso sistema de mensageria por mês. Bom, bacana. Só que nada disso adianta se a gente não tiver um bom sistema de automatização e monitoramento de tudo que a gente está fazendo. Aqui é um exemplo. Hoje a gente tem um sistema de integração contínua bem legal, que é tudo que está rodando de build, a gente tem um dashboard visual que está acontecendo, há quanto tempo foi buildado, se tem coisa quebrando ou não. O deploy de tudo, literalmente tudo é automático, desde a API, no autoscale, até esses processamentos em batch, que rodam os algoritmos, são todos automáticos. E teste. A gente tem teste para tudo, desde o nível unitário até o nível integrado. Obviamente, a gente não tinha esses caras aqui até pouco tempo atrás. Afinal de contas, a gente é uma startup. A gente estava validando o produto. Só que a partir do momento que o produto começou a ficar mais maduro, a gente viu, cara, não dá mais para crescer sem isso. Eu não vou ter mais a agilidade que eu tinha antes sem ter esses caras. E aí a gente, obviamente, bom senso, em saber que tinha um débito técnico, e começamos a fazer os testes. A gente tem uma brincadeira lá no time de engenharia. A galera... Quem gosta de Game of Thrones aqui? Game of Thrones? Game of Thrones, alguém? Todo mundo? Beleza. Lá a galera de engenharia, eles gostam bastante de Game of Thrones. Então a gente tem o que a gente chama de shame build. Toda vez que quebra um build ali, ó, que nem está ali vermelho, o que acontece aqui? Cadê? Esse áudio aqui toca. Quem gosta de Game of Thrones vai entender. Shame. 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 Bom, essa é uma brincadeira que a gente fez lá. Isso é legal porque não necessariamente precisa estar olhando esse board. Se a gente tem várias telas lá no nosso escritório, e aí quando toca esse cara, putz, quebrou alguma coisa. Quem que foi? Caraca, vamos ver o que é. Isso é legal porque tem um feedback bem auditivo, né? Não só visual. Beleza. A gente também tem vários dashboards de monitoramento da aplicação, de como está a saúde da aplicação. Então, hoje, a gente tem log literalmente de tudo. Desde logs de como as campanhas estão sendo disparadas, logs de erro, log para tudo. Aí a gente colocou em cima desses logs, isso tudo em texto, tá? A gente colocou em cima desses logs o logs test para indexar isso, junto com o Elasticsearch.
e mostrar isso através do Grafana, que é uma interface visual que trabalha junto com o Logstash. Então, a gente consegue gráficos desse estilo aqui para monitorar a aplicação em tempo real. Isso aqui é tempo real, tá, gente? É a cada minuto ou a cada 5 minutos. Isso aqui é bem configurável. Tá, beleza. Só que a gente está aprendendo ainda, né? A gente é menino, a gente é startup. Então, beleza. Só que eu não vou implementar nada sem que haja necessidade de implementar alguma coisa mais parruda. Algumas coisas que a gente observa que podem ser que a gente implemente no futuro ou não, vai depender muito da demanda e da necessidade de cada problema. Microservices, para desacoplar mais a nossa arquitetura e diminuir os pontos de falha. A parte de Big Data, a gente pode, como cada vez mais a gente está precisando processar coisas mais rápidas, a gente pensa em utilizar algo no futuro de Apache Spark com uma arquitetura mais lambda. E compliance. Compliance por quê? Minha base de código está crescendo também a cada dia, assim como meu volume. Meu time de engenharia também. Então, para garantir que todo mundo está alinhado no mesmo trilho ali, e o código que eu faço hoje, daqui a um mês, um outro engenheiro pega e ele vai ver aquele código e achar que foi ele que desenvolveu. Por quê? A gente tem que manter os compliance, definir os padrões lá atrás que a gente definiu para isso. Até para a curva de aprendizagem de uma pessoa nova que entrar ser mais fácil. Então, aí tem o SonarQube para fazer... para nos ajudar com isso. É uma das ferramentas, tá? Tem outras aí no mercado. Mas a mensagem final que eu quero deixar aqui pense sempre Lean. Não tente implementar algo muito grande, sendo que você nem sabe se você vai usar isso. Resolva o problema que você tem agora, faz ele funcionar e depois você melhora ele. Porque você não sabe realmente se você vai precisar daquilo. Você pode estar desperdiçando recurso à toa. Você pode estar desperdiçando tempo de negócio, de validação, que você pode estar validando uma coisa e invalidando, e isso pode definir muito se a sua startup vai ser uma startup de sucesso ou ela vai falhar. Alguns programas de cloud service que fornecem serviços de cloud de camadas gratuitas, você tem alguns exemplos aqui, mas tem outros. Esses caras aqui, eles têm vários programas para quem tem startup, né, ou para quem trabalha em startup, várias camadas gratuitas que você pode utilizar desde agora. Entra lá, cadastra a sua startup, e você pode usar todos os serviços desses caras aqui, totalmente gratuito, até um nível de aquisição, obviamente. E é isso, gente.